Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu começo com esta pergunta: Maria é mãe de Deus? Pois bem, esta afirmativa, Maria é a mãe de Deus, faz parte da doutrina da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela peremptoriamente diz que Maria é a mãe de Deus. Bom, recentemente eu vi um podcast, uma discussão entre um pastor e um padre. O pastor era o pastor Augusto Carlos Vailate, o padre, eu não lembro o nome dele. Bom, mas o padre, ele perguntou, o argumento é o seguinte, ele perguntou, Jesus era Deus? Obviamente, todo cristão vai ter que responder sim. Bom, Maria era mãe de Jesus? A lógica é, quem vai negar que Jesus era filho de Maria e Maria era mãe de Jesus? Então, se Jesus era Deus e Maria era a mãe de Jesus, ou é a mãe de Jesus, conforme dizem os católicos, logo podemos dizer que Maria é a mãe de Deus, Theotokos, mãe de Deus. Vamos lá. A princípio, este raciocínio ele é bastante lógico, porque vamos começar daqui. A Bíblia apresenta Jesus como Deus? Sim. Qualquer um cristão que leia a Bíblia Sagrada de forma salutar, de forma sadia, vai ver nas páginas da Bíblia Sagrada que Jesus é apresentado como Deus. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Você vai ler João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui Jesus já é apresentado como Deus. Romanos 9:5 diz que Jesus é o Deus bendito eternamente. Filipenses 2:6 também mostra Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 1 Timóteo 3,16 diz que Deus se fez carne. Lembrando que em João 1,14 diz que o Verbo também se fez carne. Eu citei aqui alguns versículos, mas são muitos outros versículos que mostram que Jesus Cristo é Deus. Ok? Aquele homem que pisou aqui na face da terra era Deus encarnado. Daí, realmente é verdadeiro o dizer que fala. Jesus Cristo era 100% Deus, 100% homem. Era verdadeiramente Deus e totalmente homem. Na sua humanidade, ele não deixou de ser Deus. Não, ele nunca deixou de ser Deus, continuou sendo Deus. E aqui vem a lógica da coisa. Quem foi a mãe de Jesus Cristo? Foi Maria. E se Jesus era Deus, logo nós podemos dizer que Maria é a mãe de Deus. Acontece, queridos, que para nós, e aqui eu chamo a sua atenção para isso, para nós darmos uma resposta se podemos dizer que Maria é ou não a mãe de Deus, nós não podemos ficar apenas neste raciocínio. Tem outras coisas que devem ser consideradas, o que eu particularmente observei que não foram consideradas nos vários debates que eu já vi, se Maria é ou não mãe de Deus. Eu observei que ninguém considerou certos pontos que eu vou considerar aqui. E aqui é onde eu chamo a sua atenção e quero que você fique comigo até o final. Eu peço que você fique até o final do vídeo, ok? Eu vou trazer aqui novos argumentos que vai dizer se Maria é mãe de Deus ou se, ao contrário, Maria não é mãe de Deus. Ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Vamos lá. Após, nós já apresentamos de forma breve que Jesus é Deus, certo? Então, nós vamos continuar aqui com uma pergunta. Após a ressurreição, após os santos ressuscitarem, o parentesco continuará? Vou te dar um exemplo aqui, para que você entenda a minha pergunta. Vamos aqui para Mateus capítulo 4. E é exatamente este ponto que nós temos que considerar, ou pelo menos é um dos pontos que nós temos que considerar para dizermos se Maria pode ser chamada mãe de Deus ou se não. Mateus 4, 21. Olha o que diz aqui. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu,
e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Você pode perguntar agora, professor, o que isso tem a ver? Veja que a minha pergunta é: após a ressurreição dos santos, o parentesco continuará? Ou seja, o que nós lemos aqui? Adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, conservando as redes, e chamou-os. Então eu pergunto para você, que nós temos Tiago, filho de quem? De Zebedeu, e seu irmão João, num barco com Zebedeu. Então, a gente vê aqui que Tiago e João, apóstolos de Cristo, têm por pai Zebedeu. Agora eu pergunto, este parentesco aqui, entre pai e filho, Tiago e João, filhos de Zebedeu, este parentesco, ele continuará após a ressurreição? Aqui é a minha pergunta para você. Tiago e João, filhos de Zebedeu, eles continuarão a ser filhos de Zebedeu na outra vida, após a ressurreição? Será que Tiago e João continuarão se dirigindo a Zebedeu e dando a bênção ao meu pai, a bênção à minha mãe? Será que isso vai continuar após a ressurreição? Bom, daqui desta resposta, eu fiz a pergunta, e de acordo com a resposta que nós dermos para isso, nós teremos a resposta para a questão se Maria é ou não mãe de Deus. Se Maria é ou não mãe de Deus. Bom, vamos lá. E eu quero lhe dizer o seguinte: este parentesco aqui, e eu estou te dando um exemplo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, esse parentesco ele só existe nesta vida. O nosso parentesco, ou seja, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho tio, eu tenho irmãos, eu tenho primo, eu tenho avó, bisavó. Este parentesco, ele existe nesta vida. Após a ressurreição, todo e qualquer parentesco desaparece. Como é que é, professor? Exatamente. Todo e qualquer parentesco sanguíneo, todo o nosso parentesco familiar, que vem do sangue, da carne, desaparece na ressurreição. Sendo assim, eu quero que você me entenda o seguinte. Por exemplo, se Tiago e João, que nesta vida eram filhos de Zebedeu, quando eles ressuscitarem, eles não ressuscitarão mais como filhos de Zebedeu e nem como irmãos de sangue, porque trarão um novo corpo, uma nova natureza. Daqui eu parto para lhe dizer o seguinte: o que vai acontecer na ressurreição com Tiago e João? Quando eles se levantarem, eles não serão mais filhos de Zebedeu, não ressuscitarão mais com o parentesco que tinham. Da mesma forma é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele ressuscitou de entre os mortos, o seu parentesco ficou no túmulo. É bem verdade que Jesus ele nasceu de Maria, ele tinha uma mãe. Jesus era Deus encarnado, sim. Jesus era Deus encarnado, sim. Aquele homem que foi crucificado ali era Deus encarnado. Atos 20, 28 diz isso. Deus com seu sangue comprou a sua igreja. Então aquele homem que foi crucificado era Deus na carne. 1 Timóteo 3,16 diz que grande é o mistério da fé. Deus se fez carne. E lá em João 1,14 diz que o verbo se fez carne, e o verbo é Deus, Deus se fez carne. Então ninguém negará que Jesus Cristo era Deus e que é Deus. Ok? Agora prestar bem atenção, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com uma nova natureza. Mas vamos continuar aqui. Quando você lê, por exemplo, em Mateus 8,14 diz que Pedro tinha uma sogra. A sogra de Pedro ela foi curada por Jesus, ela estava com febre. Então pergunta-se, quando Pedro ressuscitar com a sua sogra, ela ainda continuará sendo sogra de Pedro? Não. Não.
quando Pedro ressuscitar e ressuscitar a esposa de Pedro, ela continuará sendo esposa dele e ele continuará sendo o marido dela? Não. Todo o parentesco morre com a morte. Inclusive, eu quero aqui lhe dar uma outra ilustração aqui. Olha o que Paulo diz aqui. Romanos capítulo 7. 7:1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem ou de outro marido. O que Paulo está dizendo? Que o casamento, com a morte do homem ou da mulher, o casamento acaba. Ou seja, a relação marital, homem e mulher, ela só é válida para esta vida. Na outra, não haverá marido e mulher. Haverá homem e mulher, macho e fêmea, sim. Mas marido e mulher não haverá na outra vida. Toda esta nossa relação que nós temos de procriação, marido e mulher, pai e filho, tio, sobrinho, isso é uma realidade para esta vida. Porque a procriação para esta vida carnal, esta vida material, esta vida efêmera, isso existe. Mas na outra vida não existirá marido e mulher, não existirá pai e mãe, irmão, irmã, em termos sanguíneos eu estou falando. Toda esta relação sanguínea baseada no sangue, toda esta relação baseada no sangue, na relação sexual, enfim, essas coisas carnais, elas não existirão na outra vida. E se isso é uma verdade em relação a nós, é uma realidade também em relação a Jesus Cristo. Inclusive, essa realidade, quem primeiro experimentou desta realidade foi Jesus Cristo. O primeiro a ressuscitar para a vida eterna, o primeiro a ressuscitar para uma nova vida, para uma nova criação, foi Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo tem começo esta nova realidade, queridos. Vamos lá. João capítulo, aliás, Mateus 10, vou ler bem para vocês, Mateus 10, 2 a 3. Mateus capítulo 10, eu tinha muitos outros versículos, mas vou ler apenas esse. Ora, os nomes dos apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, Lebeu e apelidado Tadeu. Ok? Então vamos lá. Já mostrei para vocês que esta relação entre pai e filho, marido e mulher, toda essa relação, ela só existe nesta vida. Após a ressurreição, não se usará mais esse termo, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Não existirá mais este parentesco. Assim também é em relação a Jesus Cristo. Quando Jesus ele ressuscitou, eu quero lhes dizer que Jesus Cristo ele não tem mais mãe. Como professor, exatamente Jesus, ele não tem mais mãe. Jesus, ele só tem pai. Assim como antes da encarnação, Cristo tinha apenas pai, depois da ressurreição, ele volta ao mesmo estado, à mesma glória. Tem apenas pai. Jesus é apenas filho de Deus hoje e não filho de Maria. Quando ele estava na carne mortal, sim, ele era filho de Maria. Quando ele estava na carne mortal, a partir do momento que Cristo ressuscita, ele não tem mais mãe, todo o seu vínculo acabou. Professor, então Jesus Cristo ele esqueceu? Não, Jesus Cristo ele não esqueceu de nada. Assim como todos que hão de ressuscitar não esquecerão de nada. Eu estou falando de um novo começo, de uma nova vida, de uma nova relação.
Ok? Eu vou lhe mostrar mais ainda isso aqui. Ó, Mateus 22:30 diz o seguinte: ó, na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos no céu. Nem se casam e nem se dão em casamento. Então, após a ressurreição, queridos, tudo muda. Ok? Fique isto bem claro. Após a ressurreição, tudo muda na outra vida. Tudo, tudo, tudo. É uma nova criação, é uma nova existência, é uma nova esfera. E se será uma nova esfera para nós, já é uma nova esfera para Jesus Cristo. Se será uma nova criação para nós, já é uma nova criação para Jesus Cristo. Se ressuscitaremos sem pai, sem mãe, sem irmão, sem primo, sem tio, sem avô, sem bisavô, esse tipo de relação familiar não existirá mais na outra vida para nós, da mesma forma é para Jesus Cristo. Da mesma forma é para Jesus Cristo. Então vamos lá. A ressurreição, vou lhes mostrar aqui, é o começo de uma nova criação. Que vamos aqui para 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. Olha o que diz aqui. Ó. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, ó, segundo a carne, ele está falando da carne mortal, nacionalismo judaico, contudo, agora não conhecemos desse modo. O que Paulo está dizendo? Que Cristo, sim, ele teve uma carne mortal, ele teve uma carne judaica. Ele teve sangue judeu, teve parentesco, teve tudo, teve uma mãe, teve irmãos, teve tudo. Paulo diz, ainda que nós tenhamos conhecido Jesus Cristo assim, segundo a carne, todavia agora no presente, não o conhecemos mais assim. É Paulo quem está dizendo. Não o conhecemos mais assim. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É Paulo quem está dizendo, as coisas velhas se passaram, ou seja, esta vida, tudo o que acontece nesta vida, meus irmãos, tudo o que acontece nesta vida relacionado ao corpo, às relações, tudo isso após a ressurreição não existirá mais. Vamos ressuscitar totalmente outro, com um novo corpo, com um corpo transformado, imortalizado, um corpo celestial, um corpo que pertence a uma outra esfera. Vou já lhe mostrar. Ó, vamos lá, 1 Coríntios 15, 35. Ó, o que eu vou ler agora diz respeito ao nosso corpo. Porém, eu quero lhe dizer que o que eu vou ler agora sobre a ressurreição dos mortos em Cristo vale também para o próprio Cristo ressuscitado. Certo? Tudo que eu ler aqui, que valerá para nós, já se aplica ao Cristo ressuscitado. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí ele diz, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual.
Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Lembra que eu falei? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, esta natureza aqui, ela não herdará o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, se dará a transformação. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é mortal, que é corruptível, seja visto da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja visto da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, esta será a natureza do corpo ressurrecto, do nosso corpo. E este corpo ressurrecto, aqui descrito, é o corpo que Cristo já possui. Ok, queridos? Este corpo aqui que Paulo descreve, um corpo incorruptível, um corpo eterno, este corpo ele já é possuído por Cristo. Então, veja bem, para ser verdade que Maria é mãe de Deus, ou se você preferir, mãe de Jesus, teria que Cristo ter ressuscitado no mesmo corpo. E não só isso, para Maria ser chamada mãe de Deus ou mãe de Jesus, estou falando hoje, seria necessário, tinha que ter acontecido de Jesus ressuscitar não neste corpo transformado, mas no mesmo corpo que ele morreu. Mas o que é isso? Para que o parentesco entre Maria e Jesus continue após a ressurreição, é necessário que não só Jesus ressuscitasse no mesmo corpo que morreu, mas que Maria e todos os santos ressuscitem no mesmo corpo. Mas visto que haverá a transformação dos corpos, haverá também uma nova natureza. É o começo de uma nova criação. Se é uma nova criação, tudo se fez novo. Diz Paulo, as coisas velhas se passaram. É uma nova relação, é um novo relacionamento. Na outra vida, todos nós só teremos Pai. E todos nós seremos irmãos uns dos outros, porque todos serão filhos de Deus após a ressurreição. Não haverá pai, não haverá mãe, não haverá tio, não haverá sobrinho. Só haverá, todos serão irmãos. Todos seremos irmãos de Cristo e com Cristo todos seremos filhos de Deus. Então só haverá esta relação. Só haverá pai e filhos. Pai e filhos. Não haverá filho e mãe. Então, esta ideia de dizer que Maria é mãe de Deus é uma ideia equivocada. Dizer que Maria é ainda mãe de Jesus é equivocada. Esses laços familiares foram quebrados, foram sepultados para sempre. Cada uma pessoa ressuscitará com uma nova identidade, com um novo nome, com uma nova natureza. É isso que a Bíblia mostra. Vou ler aqui para vocês. Na ressurreição nasce um novo homem. Vamos aqui ilustrar o que eu falei para vocês. Apocalipse capítulo 3, e versículo 12, é o que diz aqui. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O que quer dizer que Cristo tem um novo nome? Ora, novo nome aqui está ligado a uma nova nacionalidade. Ora, nós temos um nome de acordo com a nossa nacionalidade. Cada pessoa, ele é identificado com a nacionalidade de acordo com o seu nome. Por exemplo, se alguém tem o nome de Peter,
já se vê que ele nasceu nos Estados Unidos, que ele é um inglês ou um americano. Se alguém tem o nome de Pedro, se vê que ele é um brasileiro. E assim vai indo. Se alguém tem o nome de Cefas, vê que ele nasceu em Israel. Ok? O idioma dele é o hebraico ou o aramaico. Então, o nome está relacionado à nacionalidade e ao idioma. Então, percebam que quando se diz Cristo tem um novo nome, o que diz aqui, ó? Escreverei sobre ele, e também o meu novo nome. Ou seja, a nova natureza de Cristo será também a nossa nova natureza. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, ele já ressuscitou com um novo nome. Ou seja, com uma nova natureza. O novo nome fala de nova natureza, de uma nova realidade. Ok, queridos? Quando se diz que Cristo tem um novo nome, não devemos pensar no nome literal. Ele tem uma nova natureza, uma nova nacionalidade. Então veja que, eu vou repetir aqui, ó. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Aproveito só para dizer que o único nome que permanecerá o mesmo é o nome de Deus, porque Deus não muda. Mas Cristo, enquanto homem, ele passou por uma transformação. Ele tem um novo nome, ou seja, ele tem uma nova natureza. Sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, ó. E a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Vou repetir aqui, ó. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aqui é um templo feito de pessoas. Então, o templo de Deus, na eternidade, será formado de pessoas, assim como já é. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Nós, após a ressurreição, traremos ou herdaremos o nome de Deus, a imortalidade, a eternidade. Sim, a imortalidade de Deus, a eternidade de Deus será compartilhada conosco. Vamos lá. E o nome da cidade do meu Deus, nós traremos também o nome da Nova Jerusalém. Isso indica uma nova cidadania. Seremos cidadãos do céu. Pela fé já somos. A Nova Jerusalém que descerá do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Então eu quero só lhes mostrar que Cristo, quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou com um novo nome. E não entenda isso como um nome literal. Não, não se trata aqui de um nome literal, porque veja que quando ele falou com Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mesmo ele imortalizado, mesmo ele com um novo nome, ele ressuscitou com um novo nome, mas ele se dirigiu para Paulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então não se trata de um nome literal. Mas este nome aqui transmite a ideia de uma nova natureza, de uma nova identidade, de uma nova nacionalidade. Ok, queridos? Apocalipse 2,17, ó. O que diz sobre os remidos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então veja que não somente Cristo, quando ressuscitou, ele ganhou um novo nome, uma nova natureza, mas nós também herdaremos um novo nome, ou seja, uma nova natureza. Novo nome fala de nova natureza, de nova nacionalidade. Apenas os santos, após a ressurreição, ganharão um novo nome, ou seja, uma nova natureza, uma nova nacionalidade. Gálatas 4:26, aqui fala da Jerusalém celestial. O que é que Paulo diz aqui? Ó? Gálatas 4:26. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Ó. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Ok? Então, pela fé nós já somos filhos da Nova Jerusalém. Mas isso se concretizará na ressurreição. Quando nós ressuscitarmos,
nós ressuscitaremos com uma nova nacionalidade, com uma nova realidade. Todos os vínculos familiares aqui neste mundo, como eu já falei, não ressuscitarão, permanecerão no túmulo, se acabarão. Ressuscitaremos totalmente outra pessoa, uma nova criatura. Será um novo corpo, não será mais um corpo corruptível, não será mais um corpo mortal, será um corpo incorruptível, imortalizado. Será um corpo, sim, será palpável, sim, mas será um corpo imortalizado. Hebreus 12, 22 diz que a nossa cidade está nos céus. E Abraão, ele viveu nessa esperança. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Senhor. Ok? Finalmente, o último ponto. A igreja é a família de Jesus. Esta verdade que eu estou mostrando aqui para vocês, Jesus, ele já mostrou isso. Quando alguém chegou lá fora, eu vou ler aqui para você aqui, ó. Mateus capítulo 12, olha o que diz aqui, ó. 12:46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes, ou seja, a família de Jesus, carnal na carne, e disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então veja, ele não estava negando aqui o seu parentesco sanguíneo. Mas é interessante que ele pula do parentesco carnal sanguíneo para o parentesco espiritual da fé. Ó, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, a família de Jesus não consiste de carne e sangue. A verdadeira família de Jesus é a família da fé. Não são filhos de Deus aqueles de carne e sangue, mas aqueles que aceitam a Jesus. Essa mesma passagem você encontra em Marcos 3, 31 a 55, ou Marcos 3, 31 a 35 e Lucas 8, 19 a 21. E por que eu fiz esta leitura? Para mostrar para você que após a ressurreição só haverá um Pai, que é Deus. E todos nós seremos filhos apenas de um Pai, que é Deus. E todos nós seremos irmãos apenas de Cristo. Então a família após a ressurreição é Pai, Deus, filhos, a igreja, incluindo Jesus. Então, nós seremos filhos de Deus, o que pela fé já somos. Nós seremos irmãos de Cristo, de fato, após a ressurreição, o que pela fé já somos. Isso nada tem a ver com uma relação carnal, sanguínea. Então, meus irmãos, após eu ter mostrado isso, biblicamente, nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus. Nós não podemos. É verdade que Jesus Cristo, quando ele estava na carne, ele era Deus. E é verdade que Maria era mãe de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer que a natureza divina de Jesus Cristo, a parte divina de Jesus Cristo, ela é anterior à carne. Então Maria, ela não é mãe da natureza divina. Não, Maria, ela deu à luz a carne, não a divindade. Ah, mas a carne era da divindade, sim, mas ela deu a luz ao corpo. Foi gerado em Maria o corpo. Foi gerado o corpo. A divindade não foi gerada dentro de Maria. Então, Maria, ela não é mãe de Deus. Mas tudo bem, eu vou conceder essa concessão. Se você quer dizer que Maria, naquela época, poderia ser chamada mãe de Deus naquela época, ok. Mas eu quero lhe dizer que hoje, depois da ressurreição de Cristo, foi quebrado todo o vínculo sanguíneo.
E não podemos mais dizer que Jesus tem uma mãe. Não, Jesus não tem mãe, Jesus apenas tem pai. Após a ressurreição, Jesus ressuscitou tendo apenas pai e apenas irmãos. Vai e dize aos meus irmãos. É interessante esta mística, meus irmãos. Então, eu creio que as coisas elas precisam ser explicadas da forma que eu expliquei aqui. Não podemos ficar apenas nessa tema. Jesus era Deus? Sim. Maria era mãe de Jesus? Sim. Logo, Maria é mãe de Deus. Se você ficar apenas nisso, a discussão se torna muito rasa. Você tem que fazer toda esta consideração que eu fiz. E após fazer toda esta consideração, a única conclusão que chegamos é que é incorreto, é antibíblico dizer que Maria é mãe de Jesus, ou no presente, é mãe de Jesus ou é mãe de Deus. É bem verdade que Jesus ele continua sendo homem, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Mas ele é um homem imortalizado. Não é mais aquele mesmo homem sujeito à morte, é um homem imortalizado, é um novo homem, é uma nova criatura, é uma nova geração, é uma nova criação, é o começo da nova criação. Ok, queridos? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.